Esse livro que você ganhou, você vai ler? Vou. Mesmo? Vou. Tá curiosa? Tô. E hoje é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, uma disfunção no desenvolvimento infantil que é relativamente comum. Atinge uma entre 110 crianças no mundo, mas que ainda é muito difícil de ser detectada. Desde pequena, Marjorie é fã de Marisa Monte e Carlinhos Brown. Com 3 anos ainda não dizia mamãe, mas sabia de cor o refrão de Amor, I Love You. O atraso no início da fala foi um dos sinais que levaram ao diagnóstico de autismo, confirmado quando ela tinha 7. A mãe conta que a menina não olhava nos olhos e tinha uma sensibilidade fora do comum na audição e no paladar. Sem saber o que estava acontecendo com a filha, ela viveu um longo período de angústia. Eu tinha que tomar as decisões baseadas muito na minha intuição, e isso era uma tremenda insegurança. A equipe multidisciplinar da fonologia, da fonoaudiologia da Unifesp foi quem nos ajudou no diagnóstico oficial e nos encaminhou para o neurologista. O autismo pode ser entendido como uma disfunção do desenvolvimento que afeta o comportamento, a comunicação e a sociabilização. As estatísticas indicam que a cada uma entre 110 crianças é diagnosticada autista. A ONU, a Organização das Nações Unidas, calcula que existam 70 milhões de autistas no mundo. O Brasil tem 2 milhões, de acordo com as pesquisas da Unifesp, a Escola Paulista de Medicina. Para chamar a atenção sobre o assunto neste Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, a ONG Instituto Lume promoveu um evento no Parque do Trote, na zona norte da capital paulista. Esta psicopedagoga diz que, por não dar às pessoas características físicas diferenciadas, como acontece na síndrome de Down, o diagnóstico do autismo é difícil. Grande maioria, né, não verbaliza ou se verbaliza, tem dificuldade de usar, de utilizar a fala de uma forma comunicativa, a dificuldade na interação social e os comportamentos repetitivos. A assistente financeira Ana Lúcia Paulin acompanhou a filha Ana Júlia na ecoterapia, feliz pela oportunidade de estar com outras famílias que enfrentam a mesma situação. É uma luta, é uma busca, é você mostrar, mas o amor, o carinho, o que você tem, aquilo que você busca para melhor e que você tem esse retorno, eu só agradeço. Não, eu até fico emocionada, mas eu acho que eu sou uma pessoa super especial, tanto quanto ela. Fui escolhida a dedo. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o Dr. Marcos Tomanic Mercadante, que é professor da Unifesp, psiquiatra infantil especializado em autismo. Boa noite, Dr. Marcos. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu gostaria que o senhor explicasse quais são os principais sintomas do autismo e se eles são perceptíveis logo quando o bebê nasce ou só mais tarde. Como você disse, Márcia, hoje nós temos um grande desafio, que é tentar reconhecer esse quadro o mais precocemente possível, porque está claro que quanto mais cedo a gente começar a ajudar essas crianças, maior a chance de que elas tenham uma capacidade de adaptação lá na frente muito boa. Quando é possível perceber que uma criança tem autismo? Não existe nenhum exame que possa detectar o autismo. Eu não tenho um exame de sangue, eu não tenho um exame de imagem, por enquanto, que possa detectar, marcar que essa criança tem autismo. Porém, a sensibilidade das mães, principalmente no primeiro ano de vida e no segundo ano de vida dos seus filhos, podem dar as pistas que nós precisamos para começar esses processos de intervenção, para começar esse tratamento. No que as mães, os pais têm que ficar atentos? Uma criança, nós somos seres muito sociáveis, né? A gente procura o outro o tempo inteiro. Uma criança de 6 meses, por exemplo, ela já, se você dá um sorrisão para ela, ela vem com aquele sorriso gostoso. Uma criança de 12 meses, final do primeiro ano, está fazendo 1 aninho, ela já imita, ela bate palminha muitas vezes, ela começa a tentar falar algumas palavras, ela quer chamar a atenção dos adultos que importam para ela, para as coisas dela, para as demandas dela. Isso é uma capacidade de iniciar uma relação. Essa capacidade de iniciar a relação é algo que falta muitas vezes na criança com autismo. Então, se seu filho com 12 meses estiver com esse tipo de problema, ele não está interagindo muito, não chama a tua atenção, não faz barulho, ou se você chama o nome dele e ele não vira para olhar onde ele foi chamado, não quer dizer que ele tem autismo, mas quer dizer que possivelmente ele está com um atraso do desenvolvimento nessa questão do cérebro social que a gente fala, e ele deveria ser avaliado. Existem vários níveis de autismo? Com certeza, hoje em dia a gente não fala em um autismo, são vários autismos. Os modelos que a gente tem para entender isso
seriam vários genes que interagem entre eles e ainda interagem com o ambiente. Eu não estou querendo dizer que todos os autistas herdam esse quadro dos pais, mas são genes que podem ter algum tipo de alteração. Gene é aquilo que faz a gente funcionar, né? Que dá um tipo de alteração e que pode complicar mais a capacidade de interação e de comunicação ou menos. Então você tem desde pessoas que são absolutamente funcionais, pessoas brilhantes nas suas capacidades profissionais e que têm um nível de interação social, até pessoas que têm uma grande dificuldade de aprender, porque o autismo, nesse caso, estaria mais severo, vamos dizer, mais grave. Você limita a criança a se relacionar com outra, limita a comunicação e o que mais? Como foi mostrado na reportagem, né? Eu achei que foi excelente essa reportagem. Na verdade, são três, a gente chama 3 domínios: interação social, comunicação, que no fundo é parte da interação social, né? A gente comunica para alguém, portanto tem a ver com relacionamento, e eles têm um padrão de interesse muito restrito. Eles não têm uma gama ampla, tipo uma criança que quer bola, depois quer ver um vídeo, depois quer brincar, depois quer... Não, frequentemente eles se interessam por uma coisa só, por um brinquedo só, por um tema só, e além disso, na mesma sequência, eles frequentemente têm comportamentos repetitivos. Então, alguns têm estereotipias, que são aqueles gestos que ficam balançando a cabeça, mas não todos. Alguns podem apresentar isso. Você disse que o diagnóstico precoce é muito importante. Por quê? Há tratamento para autismo? Intervenção, com certeza. Tratamento é um conceito... Não vale a pena a gente discutir, que seria um conceito médico de doença. Autismo a gente não chama doença. O que é intervenção, então? Intervenção, o que você chama de intervenção? Não existe um remédio, uma droga para autismo. E com certeza nos próximos 5, 10 anos estamos distantes de qualquer tipo de intervenção biológica que pudesse reverter isso. Possivelmente daqui 5, 10 anos o cenário vai mudar, com certeza. O que temos hoje é que existem coisas que quando você percebe que a sociabilidade não está indo bem, você pode começar a orientar para que o cérebro seja reformatado. O cérebro ele pode ser reformatado de várias maneiras se você acerta o tempo ideal de fazer isso. Então, se uma criança não está olhando no olho, lá com um ano de idade, você tem técnica, você tem jeito de terapia para que ela melhore a perceber o olhar do outro. Quais são os profissionais que vão trabalhar? Qual vai ser essa equipe multidisciplinar que vai trabalhar para estimular essa criança que tem autismo? Então, existem os profissionais, mas eu gosto de afirmar uma outra coisa antes. Os profissionais são fundamentais e eles detêm a técnica, porém, o que tem se visto uma enorme vantagem no trabalho dos pais. Os pais bem orientados, e existem hoje protocolos para isso, eles podem recuperar muitas das dificuldades dessas crianças, principalmente no início precoce. Então, existem trabalhos mostrando onde a orientação parental ela é muito eficiente para que você resgate um pouco o quadro dessas crianças. Mas em termos de profissionais, a equipe multidisciplinar deve ser por um clínico que entenda do assunto, que pode ser um psiquiatra da infância, como eu, um neuropediatra ou um pediatra do comportamento, um psicólogo. Dentro da psicologia existem várias técnicas que eles usam, tem terapia comportamental, terapia cognitiva, um método TIS, tem vários processos que eles fazem. Muitas vezes a gente necessita da ajuda de pedagogos, com certeza fonoaudiólogos para a questão da comunicação e cada vez mais professores que atuam na área física, porque eles precisam de muita ajuda para desenvolver esse padrão também de comportamento de atividade física. Agora, antes de encerrar rapidamente, as pessoas que estão assistindo a essa entrevista e que queiram mais informação sobre o autismo, onde elas podem acessar essa informação? Existe uma ONG, chama Autismo em Realidade. Essa ONG, ela tem uma parceria muito grande com o Autism Speaks, que hoje é uma das ONGs mais influentes no mundo, em termos, ela que organizou inclusive isso junto à ONU do Dia Mundial do Autismo. E nesse nosso site, o volume de informação da Autismo em Realidade, o volume de informação é muito grande e ele é bastante acurado, assim, nada foi passado sem crivo, quer dizer, são dados científicos e que os pais podem obter lá, desde como é o diagnóstico, quais são os exames necessários ou não necessários, inclusive onde procurar o profissional, tem um mapa do Brasil, onde você pode achar na sua cidade se tem alguém especializado, alguma clínica, www.autismoerealidade.org. Muito obrigada por sua participação no Jornal da Cultura de sábado. Obrigada. Boa noite. Monumentos importantes de várias cidades do planeta iluminados de azul. Tudo em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, hoje, 2 de abril.
A data escolhida pela ONU, Organização das Nações Unidas, é lembrada em alguns cartões postais brasileiros. Refletores azuis iluminam, por exemplo, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a Ponte Estaiada em São Paulo e o prédio do Congresso Nacional em Brasília. O movimento Tudo Azul vai até o dia 7 de abril, quinta-feira que vem. E a seguir, o Milan goleia a Inter em dia de Alexandre Pato. E amanhã tem clássico de dois clubes que reinaram absolutos no futebol paulista dos anos 60.